Fala pessoal de casa, mais um episódio do Central do Esporte, o podcast especializado em esporte do Diário do Rio Doce. Mais um episódio aqui com a galera, o Fábio e a Kissila, jornalistas do Diário do Rio Doce. Gente, Copa do Brasil, jogo de ida. Tivemos vários 0x0, foram 4 até o momento, né? Esse episódio sendo gravado na segunda-feira. Aconteceram 7 jogos, vai acontecer um nessa segunda. Mas teve 4 0x0. Cara, no sábado, todos os jogos foram 0x0. A gente até brincou assim, gente. Eu brinquei até hoje com um rapaz que trabalha com a gente que gosta da Kings League, coisa que o nosso querido Fábio ama com muita paixão. Eu preferia ver um jogo da Kings League do que ver um jogo... 0x0. Não, parou, Fábio. E vamos recomeçar o programa? Gente, eu nunca vi uma rodada de Copa do Brasil com tanto 0x0. Vamos começar falando do Atlético, mas antes de ir pro Atlético, o que vocês acharam? Vocês acharam normal esse tanto de 0x0 por falta de medo de jogar? Quiseram decidir no jogo de volta? Como é que a leitura vocês fizeram por cima primeiro, depois e já entra no Atlético em sequência? Achei uma rodada preguiçosa, né? Os jogos de ida foram bem com times medrosos. Se eu não me engano, os únicos 2 times que ganharam foi o Palmeiras, né? Foi um bom jogo contra o Fortaleza, mas ali já era esperado. E o Inter, que não vem numa fase tão legal assim, e ganhou do Corinthians. Corinthians, isso. Um bom jogo também, mas de resto, assim, até 1x1 do Santos contra o Remo foi um jogo bem cansativo de assistir. Foi 0x0? 0x0. Quem empatou de 1x1? Mirassol e Grêmio. Mirassol e Grêmio. Isso mesmo. Gol do Amos. Foi ontem à tarde, né? Isso. Ontem à tarde, início da noite, né? Por aí. Mas, nossa, eu achei muito... Ô, Fábio, o que você achou também vendo isso? Porque, velho, muito 0x0 e todo mundo reclamando, gente. Foi meio que o extremo, inclusive, de assim, ou você deixa pra decidir no próximo jogo, na volta, ou você meio que acaba com o jogo da volta, que foi o caso do Palmeiras, que... Pra mim, já era fácil o adversário. Fortaleza do que... Mano, Fortaleza, pra quem não sabe, é treinado pelo Paulo Autuori, gente. É um dinossauro do futebol. E o Inter, que pra mim também selou a classificação. O Corinthians também pode classificar. Arena, não sei o quê, torcida, é chata pra caramba. Mas fez o dever de casa, né? Mas fez um belo dever de casa, um 2x0 convincente. Eu tenho uns amigos torcedores do Inter que até falaram assim, gente, não vale esses 3... Não vale esse resultado para o Brasileirão, não. Que eles estão mais preocupados em não cair do que classificar na fase da Copa do Brasil. E, tipo assim, meio que o técnico do Pesolano, né, que o Cruzeirense conhece bem, adotou uma tática meio que louca. Que parece que eles passaram do Palmeiras na fase anterior, alguma coisa assim, ou fez esse mesmo teste contra o Palmeiras, que fez um 3-4-3. Não, Flamengo, perdão. Fez um 3-4-3 e deu certo com Alan Patrick de falso 9. Então, tipo assim, eu acho que o Pesolano olhou assim a situação, o Fábio, tipo assim, meteu louco, né? Não vai, se eu cair aqui, eu vou cair atirando. Então, dane-se. Foi lá e ganhou do Corinthians, jogou a bomba pro lado do Corinthians, que o Diniz agora começa a ser pressionado, né? Porque, querendo ou não, começou muito bem, então o sarrafo tava no alto. Agora o time não tá produzindo tão bem, perdeu o jogo contra o Inter, tá agora ameaçado de eliminação, não jogou bem contra o Atlético Paranaense no Brasileirão, então começa a ter aquele borbulho. Mas e aí, Fábio, o que você achou? Ô Vitor, a Copa do Brasil é um campeonato assim, né? É Copa, né? Quando a gente fala de Copa, são jogos com muita disputa, não quer dizer que são jogos bons, né? Mas a gente tem que parar pra pensar também que vou falar assim, eu, torcedor do Cruzeiro, por exemplo, se a gente lembrar do bicampeonato do Mano Menezes, foi muito assim. 0x0, 1x0, pênalti. Então a Copa do Brasil tem muito isso. Eu achei realmente que a gente gosta de ver gol, né? Então 0x0 naturalmente é um jogo que às vezes pode frustrar a torcida que tá vindo, né? Mas faz parte da Copa do Brasil, né? Eu não acho que o jogador entrou para não querer ganhar ou só querer decidir no segundo tempo. Eu só acho que realmente os desempenhos não foram tão bons como poderiam ser. Se a gente for ver aqui Vasco e Fluminense, que é um jogo, que é um clássico carioca, que é um confronto muito equilibrado, que foi confronto, se eu não me engano, de semifinal do ano passado, que foi o Vasco que eliminou o Fluminense. Pode acontecer o 0x0? Pode acontecer. Mas o futebol dentro de campo, o desempenho foi muito ruim, como o jogo do Atlético, como o jogo do Cruzeiro, que ficou 0x0, o jogo do Remo com o Santos. Então, assim,
foi um futebol um pouco abaixo do que poderia acontecer, porque esses times podem mostrar mais do que foi mostrado nesse jogo de início. Mas é Copa do Brasil. E o que importa no final é a classificação. E vendo esse resultado, pra gente falar dos times mineiros, do Atlético, para começar, como é que é a visão de vocês? Porque a gente comentou no último episódio que o Atlético precisava fazer um placar, pelo menos de um gol, mínimo. Ganhar o jogo 1-0 tava bom, mas é lógico, insuficiente, igual o São Paulo. São Paulo também ganhou de 1-0 no Morumbi, foi pro Rio Grande do Sul e perdeu nos pênaltis. Perdeu lá, porque é um campo difícil, clima, a gente já sabe muito bem. E aí o Atlético conseguiu fazer pior ainda, não ganhar. E aí teve briga do Renier com o torcedor, ele veio à rede social, pediu desculpas, e aí começa a pintar um clima novamente de crise no Atlético. Ô, Kissela, como é que você vê isso? Arriscado. O Atlético é aquele time, assim como o Cruzeiro, a gente já falou em episódios anteriores, que ainda não se firmou, assim, ainda não está confiante, ainda não tem um estilo de jogo definido. Então, quando pega um time, beleza, o Juventude, se a gente for olhar no papel, tem um plantel inferior, só que o Juventude, o estilo do futebol gaúcho é aquele bem acirrado, é aquele bem... É quase argentino, né? Tipo assim, eles jogam numa retranca, mas é uma retranca muito forte. E o Atlético, que já vem de uma classificação bem aos trancos e barrancos contra o Ceará, não consegue fazer um resultado em casa. O Atlético, que é um time de Série A, que tem um histórico, assim, bicampeão da competição. Beleza, o Juventude mas, né? O Juventude já ganhou a Copa do Brasil, mas há séculos atrás. Né? Então, assim, eu acho arriscado. E com esse início de crise, assim, para ficar de olho aberto, porque jogar lá não é difícil. O Juventude caiu há pouco tempo, mas os confrontos contra eles lá é sempre muito complicado. Então, acho que se não entrar com sangue no olho, pode correr o risco de ficar fora. Não dá para jogar tudo no colo do Everson e falar, vamos decidir aí nos pênaltis. Vamos empatar e levar pros pênaltis, né, Fábio? Como é que é a sua visão também? Pro torcedor atleticano, que não é a minha área, né? Mas assim, o atleticano deve ter ficado muito frustrado por ter jogado em casa, né? Se a gente for colocar aí como informação que no último jogo do Atlético, que foi contra o Palmeiras, uma semana atrás, fora de casa, o time ganhou do Palmeiras. Não jogou o meio de semana no Brasileirão, porque o adversário dele estava em confronto sul-americano, então era um time descansado, tem esse detalhe, e o time não ganhou do Juventude, que é um time de segunda divisão, mesmo estando ali na segunda colocação. É frustrante pro torcedor atleticano, porque o torcedor foi no campo e quer ver o time ganhar. Só que o time não conseguiu render o suficiente para ganhar o jogo. Mas se for considerar que a gente for ver a escalação, Dudu de titular, gente. Dudu de titular. De novo, né? Então, assim, é muito complicado. O Atlético, vou repetir aqui uma coisa que eu tenho falado, né? O Atlético ainda tá vivendo aquele luto do Hulk, né? Que não tem essa referência ainda no time. Né? A referência ali é o Everson, que salva de vez em quando e tal. E só. O resto é jogador que vai bem no jogo, que vai mal no outro jogo, que são inconstantes, né? E tá sentindo essa situação, sentindo essa falta desse jogador de definição, né? Não por ser atacante, mas um cara que tá ali no campo, que é o diferencial da equipe. Então o Atlético tem essa dificuldade, não ganhou do Juventude e vai passar muito aperto lá no Rio Grande do Sul, né? Considerando que o Juventude eliminou São Paulo dentro lá de Caxias do Sul. Então, é algo complexo para o Atlético. É impossível classificar? Não. Ainda eu acho que o Atlético é favorito, por ter um time melhor que o Juventude. Mas é Copa do Brasil. Como é que fala? Favoritismo não entra em campo, né? Então acaba que fica complicado pro time. De campo. O atleticano já está acostumado com decisões por pênaltis. Eu acho que até como a Kissela falou. Não adianta botar tudo e falar, Everson, vamos ficar no empate aqui. Uma hora pode dar ruim, né? Não dá pra ficar esperando isso aí, não. Uma hora pode dar ruim, e aí como é que fica a situação? Porque, querendo ou não, é uma competição que dá muito dinheiro. Então, o time do Atlético que precisa de caixa tem que classificar. Ainda mais que é uma oportunidade de um time inferior. Então, se você pode fazer caixa nesse momento, faz. Melhor você pegar o Juventude do que o Palmeiras. Sim. Então, tipo assim, elimina agora, pega uma grana, aí se for pra cair depois contra um Inter, um Cruzeiro, aí beleza, acontece. É um jogo de gigante, acontece. Agora, você cair pro Juventude, é uma grana, a torcida não tem paciência, já não tem paciência já.
vai sair mais ainda sem paciente. O torcedor não vai ter paciência com o técnico, que é um técnico que veio agora. Gente, o Eduardo Domingues é um treinador bem consolidado na Argentina, era ídolo do Estudiantes. Ele largou tudo para vir pro Atlético, para um projeto. E eu vou falar a sensação que eu tenho. Tô sendo enganado. É na visão dele. Tô sendo enganado. Então, eu não sei como é que foi as negociações. Se eu não me engano, ele já falou estritamente isso, abertamente, que... Só lamento. Que Porque... a questão do elenco é algo que incomoda ele. Assim como o Arthur Jorge já foi a imprensa reclamar também. E já virando, até para falar do Cruzeiro, teve um episódio do Donos da Bola, eu vi só um... Como é que é? Donos da Bola, não, é o da ESPN. Bate-bola? Não, é um que faz com uma pessoa, com uma galera da ESPN. Com o Arthur Jorge, agora esqueci. Bola da Vez. No Bola da Vez com o Arthur Jorge. Aí um jornalista pergunta... Tem gente que criticou a pergunta. Eu achei uma boa pergunta, porque, tipo, é interessante você saber a diferença. Perguntaram pra ele com quem ele tá gostando ou gosta mais de trabalhar. Gostou ou gosta, né? Porque tá trabalhando no momento com o Pedrinho e trabalhou com o Textor. Então, tipo assim, ele foi meio que sabonete na resposta. Falou, foi bom com ambos, não sei o quê. E é bom com o Pedrinho, não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo assim... Ele soube bem sair dessa pergunta que, no momento, igual aqui você falou, que ele já expôs, que já quis, né, contratações, saiu bem. Cara, eu vou criticar essa pergunta aí, porque na minha cabeça não tem sentido. Vou dar um exemplo do que aconteceu com o próprio Hulk. Eu tava vendo, tem umas 2 semanas, tava ouvindo com meu pai a turma do bate-bola, e eles estavam falando sobre a chegada do Hulk no Fluminense e tudo mais, e o porquê que ele tinha escolhido logo ir para o Fluminense. Ele já tinha tido assédio de outros times, enfim. E ele falando que é por causa da história do Fluminense, do projeto, que ele sente que lá sim ele pode ganhar títulos. É tipo assim, beleza, é um cara que tá no final de carreira, mas ele meio que cagou na cabeça do Atlético, digamos assim, de certa forma. Ele jogou no lixo, não jogou no lixo, mas tipo assim, ele meio que desfez de tudo que ele conquistou ali e tal. Como treinador, ele respondeu certo. Como treinador, o Arthur Jorge respondeu certo, porque, tipo assim, ele tá no Cruzeiro hoje, vai que amanhã. Ainda mais com a história que ele construiu no... Com o Botafogo. Com o Botafogo. Tem até vários comentários falando, ídolo botafoguense, não sei o quê, porque querendo ou não, é um ídolo. Você pode criticar ou não, mas é um ídolo do Botafogo. E, tipo assim, são SAFs diferentes, né? Eu sinto que a do Textor é muito... uma visão... Ele usa o Botafogo. Ele usou, na verdade, muito o Botafogo, né? Sim. E o Pedrinho é aquela visão de torcedor. Eu, como torcedora do Cruzeiro, eu tenho muitas críticas ao Pedrinho, não, tipo assim, da forma que ele... Pedrinho gestor, Pedrinho torcedor. Às vezes eu acho que ele fala muito como torcedor. Tanto que um dos acertos dele na época do Léo Jardim foi tipo assim, você vai tomar conta disso aí assim que o Alexandre Matos saiu. Toma conta dessa parte, faz isso aí, o que você aprovar. Aquilo ali profissionalizou o trabalho que foi feito no Cruzeiro ano passado. Esse ano tem sido um trabalho diferente, eu sinto que o Pedrinho está tentando, mas em questão do Arthur Jorge chegar na imprensa e falar, olha, eu estou trabalhando com o que tem, é porque ele claramente não está satisfeito. Então, assim... Eu achei ok. Como torcedor, eu entendi a resposta dele, até porque ele tem que manter as portas abertas também, então... Com certeza. Aí Fábio, tipo assim, já falando do jogo, o que você acha? Você acha que realmente, contra a Chapecoense, com as peças que tem, o Arthur Jorge, não dá para ter ganhado fora de casa? Com certeza. O Chapecoense certamente vai ser o primeiro rebaixado, né? Acho que 10 pontos no Brasileiro. Bem distante do 19º lugar. Então, assim, o Cruzeiro muito melhor, independente de ter um ou outro jogador que ficou de fora, era para ganhar o jogo. O Cruzeiro vem de um jogo lá contra o Curitiba difícil, campo pesado, lá no Paraná e blá, blá, blá. Acho que isso não é desculpa, porque o Cruzeiro tinha que ganhar da Chapecoense. Mas aí eu vou bater naquela tecla, né? É Copa do Brasil. Faz parte do processo. Eu achei que o time não desempenhou um bom futebol. Teve chance de ganhar? Teve aquele gol anulado aí que se a gente, sei lá, a ponta do pé, não sei se a linha também estava certa. Enfim, é um trem que a gente vai
discutir sempre a linha que é traçada, a qualidade da imagem do VAR, assim, enfim. Mas não justifica, né? Teve uma chance com o Arroio, teve um chute do Romero, mas foi insuficiente para ganhar. Poderia ter ganho, mas foi insuficiente. E também teve uns apertos. Teve um lance lá que o cara da Chapecoense ficou cara a cara com o Otávio e quase fez um gol de cobertura. Então, assim, poderia ter dado ruim. Mas eu acho que era obrigação do Cruzeiro ganhar pelo contexto atual do Cruzeiro, pelo time que tem, pelo momento que tem, pelo dinheiro que tem, em comparação com a Chapecoense. Mas não ganhou. A minha sensação é que o time entrou extremamente relaxado, achando que poderia ganhar o jogo a qualquer momento. Não estou dizendo que eles não queriam ganhar o jogo, é diferente, mas eu achei que eles estavam muito relaxados e eu vi muito isso na saída de bola, cara. Fabrício Bruno pro Jonathan Jesus pro Romero, aí fica aquele toque-toque ali atrás e sem acelerar o jogo, isso me irrita demais. Eu não sei se foi impressão minha também, que o Romero, na minha visão, ele não entrou em campo. Ele foi entrar, assim, no finalzinho, ali na metade do segundo tempo, no primeiro tempo eu vi ele errando demais. De modo geral, muita gente errou ali, né? Eu acho que realmente fez falta de acelerar o jogo. Pra mim, aquele toque-toque ali atrás demais me irritou bastante. Chegou no final do primeiro tempo, o cara tocando bola pra acabar o primeiro tempo. Os caras com a bola no pé, pelo amor de Deus. Mas de fato teve muitos jogadores que não foi bem. O próprio Matheus Pereira não foi bem, o Caio Jorge não foi bem. Mas a gente tem que considerar que nos últimos 2 jogos o Caio Jorge não teve uma bola boa. Tirando aquela do Botafogo, que foi um jogo anterior ainda. Agora contra o Coritiba e agora contra a Chapecoense, não teve uma bola para chutar pro gol. Então, assim, tem a crítica, tem que fazer gol? Tem, mas a bola tem que chegar nele também. E ele tem saído muito da área, assim, para ajudar. Ele tem ajudado porque a bola não situações. tem chegado, né, nesses últimos 2 jogos. E aí eu vou repetir outra situação que eu falei no episódio passado. Não tem condição de contar com o Bruno Rodrigues, gente. Ele foi o substituto de Matheus Pereira ontem. E não tem como, tá aí. Eu vou até segurar pra não falar bobeira, porque não tem condição, cara. Mas aí, Fábio, de tanto você reclamar, tanto você pedir a Deus, o Cruzeiro tá contratando, ó. Contratando o Luciano Rodrigues, né? Lúcio Rodrigues, isso, que é uruguaio, jogou no Nacional, se destacou, foi vendido pra Arábia. Não conseguiu... Passou pelo Bahia também, né? Aí não conseguiu se firmar e veio pro Bahia por empréstimo ano passado. Voltou para a Arábia, mas agora o Cruzeiro tá fechando um negócio com ele. Um segundo atacante, não é um meia, é um atacante. Para mim é mais um pessoal fala Caio que Jorge. O pessoal fala ali, que joga de 9 também, mas pode jogar pelas pontas. Eu não fiquei tão assim animado com essa contratação, também mas não. assim, se a gente for lembrar que o Cruzeiro tem Wanderson, Bruno Rodrigues e Marquinhos, eu acho que ele é a melhor opção. Não seria a ideal, mas é a melhor opção, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, tipo assim, eu acho que a situação é desesperadora. Você perde você contrata, você vai atrás do PEC, machuca, acontece essa fatalidade toda. Sinisterra também, que, gente... Não dá pra contar. Eu queria entender, eu não sabia que eu tinha comprado ele. Tinha. Então, tipo assim... Exerceu a compra, eu acho que... Eu não tinha meta ou era para o torcedor que não sabe? Tinha alguma meta ou era algo... O Cruzeiro quis porque... quero comprar. Cara, não lembro. Não sei se tinha meta, não. Sei que o Cruzeiro exerceu a compra. Acho que acreditou no futebol dele, acreditou no potencial dele. Só que, infelizmente, mais uma vez, ele... Machucou. Porque se for... Vamos especular um cenário aqui. Se caso o Cruzeiro quis comprar avulso, foi uma compra desnecessária. No sentido de... Não precisava. Porque você vê um cara com um histórico de lesão, você poder optar, contratar ou não, eu não contrato. Todo mundo não contrata. Mas eles devem ter pegado a opinião da galera do departamento médico lá, né? Deve ter feito alguma função. Mas nessa hora, sei lá. Sim. E aí, acontece contratar o Lúcio Rodrigues agora. Tem o Wesley também, né? Que tá vindo talvez chegar. O Wesley, que deve ser esse cara, né? Que também não me traz aquela... que massa, o Wesley tá chegando. Mas ainda é melhor que os outros com potencial. É mais novo que o Lúcio. Não chega pra resolver, eu acho. Então, como eu cheguei a ver um pouco, na Arábia ele chegou como ponta, né, e tal. Surgiu no Corinthians como um ponta, bem habilidoso, pela esquerda, se não falha a memória. Eu acho que é isso, pela esquerda. Bom jogador, driblador. Foi para a Arábia, para o Al-Nassr, time do Cristiano Ronaldo, para quem não sabe. E
ele não conseguiu, com o Jorge Jesus, ser um bom jogador aberto. Porque também, desculpa, ele tem o Mané, tem o Coman. Tipo, tinha uns caras que também não tem como ter espaço pra ele. Mas ele veio na vaga do Sub-21. Então acaba que ele não atrapalhava na vaga de estrangeiro. E aí, o Jorge Jesus bota ele de 2º/3º homem de meio campo. Mas por dentro. Aí ele ganha destaque. Mas ele não tá... Então, tipo assim, se eu observar alguns jogos dele, ele não tá jogando aberto. Mas é um cara habilidoso. Então, talvez... Ele não deve ter esquecido essa habilidade dele lá na Arábia. Então, talvez seja uma boa pro Cruzeiro, realmente. Aí também tem o burburinho aí, essa sondagem, esse papo, de novo, que não é a primeira vez, do Luiz Henrique, né? Do Zenit, que talvez seria uma boa... Eu acho que seria uma contratação... Gente, fenomenal. Desculpa. É papo de, tipo assim, chegar no mercado e falar, opa, vocês acharam que eu trouxe o PEC e era isso. É o PEC. Eu tô nervoso agora. Machucou? Então toma aqui então. Se eu quiser gastar, eu vou gastar. É isso. Se quiser, ele pode gastar. Então. Muito, mas aí se vai vir, já é outros 500. É outros Você 500. só fala também que o Flamengo tá na parada, então, assim, tem muita história pra rolar. Que também tá perdendo a Almada pro que, tipo, tava quase tudo certo. Agora, Mas de último ainda... momento, tá parecendo indo pro River. E aí, tipo assim, o que seria a contratação do semestre? Seria o Almada, que seria abalar o mercado, não sei o quê. Aí seria o Cruzeiro, no caso, se fosse com o Luiz Henrique. Quem trazer o Luiz Henrique vai bombar o mercado, assim, vai ser talvez a principal contratação. Mas aí eu sempre sou muito pé no chão. Grande contratação, grande nome, mas independente de quem chegar, tem que desenvolver em campo. Senão, é só a contratação. O cara tem que entrar em campo e fazer por onde. Mas realmente seria assim, pô, quem não vai querer o Luiz Henrique? Seria titular em qualquer time do Brasil hoje. Fácil. Inclusive Palmeiras e Flamengo. Fácil. Não tenho dúvida disso. E detalhe, a gente tá falando, o Cruzeiro meio que, entre aspas, tem que correr contra o tempo, porque as oitavas da Libertadores é agora. Acho que até essa semana, no final da semana, ele tem que escrever, registrar, né? E aí você até falou, ô Victor, o negócio do desespero, de ter que buscar. E esse desespero, né? O Cruzeiro tá aí buscando 2 aí, o Lúcio e o Wesley. Esse desespero pode gerar um tipo de erro na avaliação. Isso é um grande problema, né? Por ter postergado, né? Que teve o problema de 2 jogadores e tal, mas assim, o desespero pode gerar um erro na avaliação e trazer um cara que às vezes não precisa. Ou trazer um cara que talvez não vai suprir a necessidade, que são diferentes. O cara que não precisa e o cara que vai suprir são situações bem diferentes, mas pode sim gerar um erro de avaliação do clube, em qualquer clube, não estou falando só do Cruzeiro não. Quando a gente está desesperado por uma coisa, você vai gastar mais do que pode, até os outros clubes vão aproveitar da situação, então tem que ter muito cuidado nessa avaliação aí, de quem que vai trazer, quem que vai chegar, quem que vai ser oferecido se for trocar, enfim. E nessas contratações, Kissla, o que você enxerga? Você acha que o Lúcio é uma boa, o Wesley também é uma boa, pode suprir, pode ajudar nessa sequência de temporada do Cruzeiro? Cara, eu não conheço tanto assim o futebol do Lúcio. Pra ser sincera, eu tava dando uma olhada agora à tarde, aí que eu fui ver que ele é um atacante e tal. O Wesley, eu acho que ele chega com potencial. Eu gostava dele no Corinthians, ele era... Até porque, tipo assim, não tinha muita opção no Corinthians, né? Então sobrava ele pra ser... aquele garoto ali, ele e o Garro. Mas eu gosto do futebol dele. Eu acho que se ele chegar no Cruzeiro, ele tem muito a ajudar. Até porque o Cruzeiro ele tem ali um lado ofensivo bom. Ele hoje em dia tem 2 carências, que são as 2 pontas. Mas você pegar assim, o Caio Jorge não está no melhor momento dele, mas é um cara que a gente sempre espera o melhor. Matheus Pereira, o Gerson também. Matheus Pereira e Gerson, a cada jogo tem... Mais química, né? Sim. Então, assim, pode ser que funcione. É igual a gente tá falando assim, sonhando. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Pô, você pega um ataque com Caio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Pereira e Gerson. Putz. É um time que vai brigar lá em cima, né? Sim, então... Eu acho que o Wesley é um garoto com potencial. Ele traz velocidade, ele tem habilidade, ele tem força também. Coisa que eu não vejo o Arroio tendo. Assim, o Arroio, ele é habilidoso. Eu acho que ele precisa um pouquinho mais de maturidade. Ele, às vezes, mostra que veio, mas aí passa 2 jogos mais escondido, assim. Então, a diferença para mim do Wesley e o Arroio é justamente essa. O Wesley é um jogador de mais força, assim, de mais contato, mais briga. E fazendo esse prognóstico já pro próximo jogo do Cruzeiro, vamos falar do mata-mata mesmo, da Copa do Brasil de volta. Vocês acham o Cruzeiro
tende a passar o carro em cima do Chapecoense, da Chapecoense? Ou você acha que vai ser um jogo mais truncado, por mais um reflexo do último jogo? Como é que é a visão que vocês têm por cima, assim, mais ou menos? Vai muito no si, cara, porque as coisas se decidem dentro de campo. Tá sendo difícil ficar repetindo essas coisas, mas se a Chapecoense acha um gol e o Cruzeiro tem dificuldade para marcar, fica complicado. Mas o Cruzeiro é favoritíssimo, né? Já era favorito fora de casa, dentro do Mineirão, então tem obrigação de classificar. Obrigação do Cruzeiro ganhar da Chapecoense, por tudo que a gente já falou aqui, né? Mas é Copa do Brasil e na Copa do Brasil já tivemos muitas surpresas aí, né? Mas se fosse para apostar, o Cruzeiro passa. Tá, gente? Apostar aí, torcida também. Mas assim, né? O Cruzeiro é favorito, não tem como não ser pelo contexto das duas equipes na temporada. E você, Kiss, o que você acha? Analisando o jogo de ontem, eu também acho que não tem como você bater o martelo e falar, não, o Cruzeiro é favorito, então ele vai atropelar. Pode ser que aconteça. Jogo é jogo. Só que ontem, por exemplo, eu achei a Chapecoense muito bem postada. Jogou um futebol de um time que não é lanterna no Brasileirão. Coisa que muita gente pensava, não, pegou a Chapecoense, independente de ter eliminado São Paulo, é obrigação passar. Só que é um time que ficou bem organizado em campo. Criou 1 ou 2 oportunidades ali claras. Então pode ser, eu acho que o Cruzeiro passa, mas não vai ser um placar muito elástico, não. Acho que pode ser uns 2-0 estourando. Cara, placar já. Você tem placar também, meu querido? Igual a semana passada, 3-0, Bruno Rodrigues, Wanderson e Marquinhos. Que isso, cara. Não, agora o Mineirão, acho que o Cruzeiro faz 3-0. Passa o carro, né? O carro, a bicicleta, a moto. Dá tudo. O importante é avançar. O importante é o Cruzeiro passar. Isso. E encaminhando para esse final, Fábio, teve um evento bem legal no Philadelphia lá, né? Também de futebol, mas em outro estilo, né? Fala pra gente um pouquinho. Então, o Philadelphia sediou a segunda etapa do Campeonato Mineiro de Futebol de Mesa 12 Toques, né? É um campeonato da Federação de Futebol de Mesa de Minas Gerais, a FEFUMENG, né? E aí teve 13 participantes, representantes do Philadelphia de Valadares, do JF Sports lá de Juiz de Fora, da Liga Von Schmidt de Varginha, Liga Campanhense lá da cidade de Campanha e ABB Grêmio Mineiro de Belo Horizonte também. Aí foi uma disputa de pontos corridos e o Léo Stumpf, que é o botonista lá da JF Sports, já é um cara que bastante vencedor aí na modalidade. O pessoal ele já é bem conhecido no meio, ele foi campeão, né? E aí o Euler aqui da cidade, o Euler Fernandes, até amigo meu, foi vice-campeão do Philadelphia. E o terceiro lugar foi o Paulo Schmidt da Liga Von Schmidt. E a terceira etapa vai ser em Barbacena em outubro, esqueci a data certinha, que vai definir ali os campeões, né? Na pontuação vai ter ponto, cada etapa tem a sua pontuação e no final vão fazer a soma lá e sai o campeão estadual. E aí os principais garantem vaga aí pro Campeonato Brasileiro, tudo. Assim, o Philadelphia tá num trabalho bacana ali porque tá nesse circuito aí desde 2022. Então, um trabalho bacana ali. Do Roberto, do Breno, do Euler ali, estão levando para frente esse trabalho. E nesse meio ali, você já jogou já na sua época, ou Fábio? Já, joguei demais. A gente tinha o Clube do Botão, que jogava uma outra modalidade, né? E aí já fizemos muitos campeonatos. E que você também? Futebol de botão nunca arrisquei. Pô, também não. Isso não é da minha época não, tá, Fábio? Você tá falando a sua idade sem falar diretamente, mas tá? É isso mesmo, futebol de mesa, se a gente for contar a história aqui, é da galera que década de 80 e 90. E só jogava quem gostava de futebol. O cara que não gosta de futebol não joga futebol de mesa, isso é certo. Caramba, muito massa, acho muito legal também. Tem uma história muito bacana, é considerado esporte mesmo, tá? Não é brincadeira, não. Se você falar... mesmo, é esporte. Tem um negócio você falar, tipo, tem um termo você falar errado, acho que fica bem... Não sei se é futebol de botão, alguma coisa assim, né? Tem uns que falam futebol de mesa, acho que futebol de botão que eles não gostam, alguma coisa assim. Mas a própria federação hoje tá usando o nome futebol de botão, né? Porque eles trocaram o CNPJ lá e tal. Mas é a mesma coisa, futebol de mesa e futebol de botão. O futebol de botão ficou mais popularizado porque era o nome mais falado, até nas caixinhas que vinha, né? Sim. Só que esse de 12 toques é uma modalidade diferente. Os times, se você for comprar, tem time de 1.000 conto, R$1.500. É bem diferente o trabalho, sabe? E tem uma regra específica e tal. É uma regra... tem a chancela da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, então
Então, assim, bem organizado mesmo. Bem É um legal. trabalho bacana. Bem legal, bem legal. Mais alguma coisa pra passar a régua? Apitar Não, o acho que final? não. O Cruzeiro vai passar, né? Será? Será? Ô, gente, vamos fazer uma oração pro Bruno Rodrigues sair do Cruzeiro, urgente. Que isso, velho. É sair, né? Machucar não, é só pra sair. Ah, só pra sair numa boa? Sem na boa. nada. Só na paz. Mais alguma coisa, Kissila? Acho que não, né? Só. Ela fala amém. Ela fala amém no final. Gente, muito obrigado por você que está assistindo até aqui. Deixa o seu like, compartilha, comenta, deixa o sininho ativado. E é isso, né, pessoal? Tamo junto. Deixa seu placar para os jogos do Atlético Cruzeiro. Valeu, até a próxima. Fui.